No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Eu estou recebendo aqui no estúdio uma advogada, a doutora Charmila Rodrigues. Bom dia, doutora. Bom dia, Pedro. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite também. Desejar bom dia aí para todo mundo que está nos vendo. Obrigado pela presença. Doutora Charmila, advogada especialista em direito da família, é isso? Exatamente. Bom, como é que estão as famílias durante a pandemia? Pois é, uma ótima pergunta, porque eu acho que de todo esse contexto de isolamento social, quem realmente sofreu foram as famílias, de uma forma geral, né? As pessoas tiveram que aprender a lidar, a ficar 24 horas, principalmente no começo da pandemia, dentro de casa, e aí se a criminalidade lá fora aumentou, dentro de casa, diminuiu, dentro de casa aumentou, né? E aí quando eu falo de criminalidade, eu estou me referindo à violência doméstica. E não só contra as mulheres, né? Quando a gente tem a ideia, né, a crença popular de que a violência doméstica ela afeta só as mulheres por conta da Lei Maria da Penha, mas não são só as mulheres que são prejudicadas no ambiente doméstico, né? As crianças, os idosos, os vulneráveis de uma forma em geral, acaba sofrendo muito num ambiente hostil, que aumentou, a hostilidade aumentou, e aí isso impactou na violência doméstica, impactou em questões de alienação parental, no caso de pais que são divorciados, ou até mesmo em questões que envolvem divórcio, né? O aumento do divórcio aumentou bastante no final da pandemia, especialmente. Então, a gente teve aí bastante situação diferente, inclusive que deram causas a leis, né, de urgência aí, as leis, teve duas leis mais importantes que eu gostaria de destacar, a lei da pandemia, que alterou a questão da prisão, né? Até então, o devedor de pensão alimentícia, quando ele deixava de prestar alimentos, ele ia preso no regime fechado. Uma das poucas coisas que dá cadeia no Brasil. Exatamente. O problema é que, com a questão da pandemia, a questão do isolamento, do coronavírus, aí teve essa questão de alterar mesmo para o regime domiciliar. Aumentou muito, então, as pessoas que deixaram de pagar? A inadimplência aumentou, mas o devedor passou a cumprir a pena de forma domiciliar. Né? O que, enfim, feito já está preso em casa, em termos práticos não muda muita coisa. Né? Mas a inadimplência aumentou, em alguns casos de forma justa, porque efetivamente houve uma redução salarial, mas o que, né, precisa ser comprovado, a pessoa que presta os alimentos, né, o pai ou a mãe, precisa comprovar que houve essa redução. Em havendo a redução, é possível fazer um acordo, né? Muitos acordos aconteceram também na pandemia, é importante deixar claro. Houve uma boa movimentação também de acordo de pais e mães, mas também houve algumas questões judiciais quando não há consenso e aí vai a litígio mesmo. Agora, doutora Charmila, eu tenho a impressão que as mães estão sofrendo muito com a falta das aulas, né? Com a falta das escolas, porque não é fácil ficar cuidando de uma criança 24 horas por dia, né? Eu falo por experiência própria, tenho 3 filhos, né? Advogo na área de família e tenho uma grande família também. E não é fácil administrar a rotina das crianças, principalmente na idade escolar, né? O tal do homeschooling, para as crianças, dependendo da idade, principalmente crianças assim, de 7 a pré-adolescentes, né? Acho que já no ensino médio é um pouquinho mais fácil de administrar, mas a rotina virtual de estudo é bem puxada, acabou tendo uma carga, uma dupla, né, tripla jornada para as mães aí que tem que administrar o trabalho, mais a questão de administrar a rotina escolar sem a capacitação de ser professora, né? Então, realmente foi um desafio, tem sido ainda um desafio, porque afinal de contas a gente não tem previsão de retorno às aulas esse ano, né? Acredito que não vai ocorrer, pelo menos aqui em Guarulhos, né? Agora, doutora, um caso muito comum que a gente constatar por aí por exemplo, um pai que alega que não tem condições, que é desempregado, que não ganha pouco, mas na verdade ele trabalha para a família dele, e a família dele é abastada. E essa alienação, a família pode ir atrás dos bens dos avós, dos tios? Então, na verdade, assim, para a lei, os primeiros que devem pagar, né, a obrigação de prestar alimentos são dos pais, os genitores, pai e mãe. Sim. Então, em casos excepcionais, é possível sim que os avós, que a gente chama de alimentos avoengos, né, que são quando os avós prestam os alimentos, mas é em caráter de exceção. Então, precisa comprovar realmente que esse pai não tem condições. E aí, se for nesse exemplo que você deu, não caberia. Aí vai o trabalho do advogado comprovar que apesar dele não ser assalariado, não ter, né, não ser CLT, ele tem sinais de riqueza, por exemplo. Então, não tem nada na conta corrente,
mas vive viajando, e aí coloca as fotos. Inclusive, a rede social é muito utilizado para mostrar que esses sinais de riqueza mostra que ele está ocultando o patrimônio. E aí a gente tem mecanismos aí do judiciário, várias formas de pesquisa para tentar localizar esses bens, e o juiz pode fixar mesmo não tendo numa conta corrente de forma clara. Então, não é assim uma justificativa que costuma ser aceita de forma automática. Até a rede social serve de prova? Bastante. Né? A gente usa bastante, é um prato cheio para a gente. é bem interessante quando a gente tem até umas brincadeiras, né? Coloca na rede social, aí tá naquela foto com iate, e aí coloca na justiça, né? Todo assim, todo acabado, um mendigo, e acontece muito. É bem comum mesmo esse exemplo que você deu, mas aí só em caráter de exceção que vai recair para outros parentes ou para os avós. E a guarda compartilhada hoje já está definida? Tá, assim, desde 2014 existe a lei da guarda compartilhada como regra no Brasil. Então, hoje a regra no Brasil é que seja compartilhada. Em casos em que não há essa possibilidade do casal, tem que pressupor que o casal consegue conversar minimamente, pelo menos sobre as crianças, sobre os filhos, porque se não tiver harmonia, por exemplo, se o pai bloqueou a mãe no WhatsApp, né, ou qualquer outro aplicativo, enfim, como é que você vai conversar sobre a rotina da criança se os pais não conseguem conversar? Né? Ou em casos em que há agressão de um contra o outro. Então, em alguns casos, né, e são comuns, mas a regra continua sendo tentar buscar a guarda compartilhada como caráter, assim, princípio máximo, e se não for possível, acaba sendo a guarda unilateral. Isso porque a guarda compartilhada, na verdade, a ideia é de que os dois compartilhem não os dias. As pessoas, quando chegam no escritório, falam, mas então vai ficar de segunda a quarta com o pai, de quinta... Não, é uma confusão porque o nome dá a entender isso, né? Mas é compartilhar as decisões da criança, dos filhos. Então, que escola que vai mudar de plano de saúde, vai ter plano de saúde, tudo isso de acordo com o padrão de vida. Vai estudar inglês ou não? Não vai, exatamente. Vai fazer judô ou não? Exato, e vai ser fixado uma casa, uma residência, mesmo sendo compartilhada, para fins, assim, da rotina, precisa ser fixado um lar como residência daquela criança, o que não quer dizer que vai ser a guarda, é só a residência da criança. O direito está sempre em evolução, né? Eu estava lendo a respeito que agora existem disputas pelo animal de estimação dos casais. Tem bastante discussão dos pets, que a gente fala, e é bem curioso, porque quem não tem filhos e tem os pets faz, inclusive, um regime, né? Coloca por acordo, por termo escrito mesmo, como se fosse uma guarda compartilhada. Como se fosse, não, já é utilizado como analogia mesmo de compartilhar os dias de contato com um bichinho. Então, e é bem assim, já agora, de uns 2 anos para cá, a gente vê bastante decisões nesse sentido. Até porque teve uma alteraçãozinha na lei também que deu esse caráter de seres sensenses, né, que têm sentimentos, não são mais tratados como objeto. Antes, mas até pouquíssimo tempo atrás, os pets, né, os nossos animaizinhos, eles eram como se fosse coisa para o Código Civil. Então, hoje tem esse caráter de ter uma sensibilidade para os nossos pets também. O que a senhora recomenda aos casais que estão com tensão em casa, quando essa pandemia dá um clima de hostilidade? Inclusive, ontem eu pesquisei, até por curiosidade, porque no começo da pandemia tinha caído o número de divórcios, né, no comecinho. Então, a gente falar de março, abril, teve uma queda comparada ao ano passado. Mas de maio até agora, houve assim, um aumento de 55%. Caramba. Isso falando em divórcio consensual, porque que é aquele... Pois é. Então, imagina o litigioso, porque o litigioso geralmente vai para o judiciário e ainda não foi feita uma apuração aí dos números. Mas como o consensual é extrajudicial, é feito no cartório, então tem o colégio notarial que consegue fazer essa estatística melhor. Então, assim, aumentou muito diálogo, né? Em qualquer dos casos tem que ter diálogo. Eu sempre recomendo para meus clientes, quando eu percebo que há possibilidade, porque quando tem caso de agressão física, algumas outras questões, aí realmente fica bem complicado. Mas quando eu vejo que é possível o diálogo, eu até sugiro a terapia, que façam terapia de casal, que conversem realmente. Agora, se não dá nem assim, então que faça de uma forma honesta, de uma forma transparente, que pense nas crianças, que deixe de lado aí um pouco a raiva e tente fazer assim de uma forma menos traumática, porque afinal de contas vão continuar sendo pais e mães, né?
Então, essa é a recomendação. Obrigado, doutora Charmila Rodrigues, advogada, especialista em direito da família. Até uma próxima oportunidade. Até, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. 7h36, produção, rápido intervalo.